Ok, vamos lá. Existe uma coisa aqui bem interessante. As pessoas às vezes perguntam, mas vem cá, as suas falas também, elas não são uma teoria? Esses vídeos e essas falas estão aqui para dizer a você isso. Essas palavras aqui são indicações para você investigar e olhar para dentro de si mesmo e perceber isso. Esses vídeos, essas falas, elas funcionam como uma seta que você encontra numa estrada. Vamos supor que você vem andando por um caminho e você se depara com uma seta. Aquela seta, a ponta da seta, indica a direção que você deve tomar a partir dali. A ponta da seta é muito interessante, mas apenas como uma indicação do caminho que você deve agora seguir. A nossa inclinação, a nossa tendência é muito forte para estarmos cultivando o intelecto e cultivando sentimentos e emoções ligadas às palavras que nós ouvimos ou que nós lemos nos livros. Isso não é a verdade. A verdade está na vivência direta daquilo que você escuta, na vivência direta daquilo que você está lendo. No entanto, nós estamos nos entretendo com essas leituras e com essas falas. E não é esse o propósito. É por isso que eu tenho convidado as pessoas a adentrar, a participar no que diz respeito a um trabalho real em si mesmas. E essa é a proposta de satsang. A palavra satsang significa encontro com o ser, um encontro com a realidade. E essas palavras você pode até decorar, aprender, intelectualizar, e não irão funcionar. Então a questão é vivenciarmos a realidade daquilo que somos e não ficarmos intelectualizando palavras, teorias. Essas teorias, essas palavras começam a ser novas crenças em nós. Repare bem o que estamos dizendo para você. Se você lê muito sobre o Evangelho de Jesus Cristo, você aprende essas palavras. E se você estudar as palavras de Buda, você aprende aquelas palavras. E isso agora é só uma crença, algo que você intelectualiza. Se não houver uma vivência direta, é como pegar essa seta e ficar ali olhando para ela. Se você não continuar caminhando para onde a seta está apontando, você não irá chegar no objetivo. Você não irá chegar no local para onde ela está apontando, porque você está simplesmente parado ali, debaixo daquela seta. Então, o trabalho sobre si mesmo é algo vivencial. É necessário vivenciar isso, vivenciar o autoconhecimento, vivenciar a real meditação de uma forma prática. É necessário você ter a sua vivência dessa fala, desta palavra. O interessante aqui é dizer para você que você acompanha essa fala agora, aqui. É nesse instante que você vivencia essa realidade, quando aprende essa arte de ouvir, quando aprende esta arte de ouvir aquilo que se passa dentro de si mesmo, quando aprende a arte de observar aquilo que se passa dentro de você. Então você tem a sua descoberta direta das palavras do Cristo, das palavras de Buda, porque é a sua vivência, é aquilo que você está vivendo. Ramana Maharshi, ele dizia que as escrituras, elas, nelas mesmas, o estudo delas é apenas mais uma vasana. Vasana é uma expressão dentro da yoga para aquilo que
temos como tendência latente ainda em nós, como sendo parte ainda do ego, como sendo parte ainda da mente egóica. Assim são todos os conhecimentos que nós adquirimos. Os nossos conhecimentos, em especial o conhecimento religioso, ainda é uma vássana, ainda é uma ideia, uma memória, uma lembrança ainda a serviço do próprio eu. Esse sentido do eu ainda carrega tudo isso. Então, toda forma de conhecimento, inclusive o conhecimento assim chamado religioso, espiritual, em especial esses tipos de conhecimento que se adquire ouvindo palestras, lendo livros, é apenas teoria. Isso é apenas conceito, é apenas crença. A não ser que isso se torne uma vivência direta, continuará apenas no terreno do intelecto, apenas como um conceito, como uma crença. Não há verdade nas palavras. A verdade está na vivência dessas palavras. Qual é a vivência dessas palavras? Qual é o real significado vivencial daquilo que estamos ouvindo? De Buda, de Krishna, de Cristo, de Ramana Maharshi? É a sua vivência, a vivência da realidade dos sábios. Você constata a realidade do seu ser. Você toma ciência daquilo que é você agora, aqui. Essa vivência é a realidade sobre quem é você. Toda teoria, todo conceito, toda crença, todas as palavras guardadas, todo o conhecimento adquirido é algo inútil. Ramana Maharshi costumava dizer: o estudo das escrituras antes da realização é desnecessário. E após a realização é completamente inútil. Então, esse estudo das escrituras podemos achar muito necessário. Mas quem é esse que acha isso necessário? O eu, o ego. Ele guarda essa informação e isso passa a fazer parte de todo o seu acervo. Ele tem um acervo, ele tem uma cultura psicológica, ele tem uma cultura filosófica, ele tem uma cultura política e agora ele tem também, junto com isso, mais conceito, ideias e crenças religiosas. Então, isso se soma a todo esse conhecimento que ele já tem. Então, nós precisamos ir além daquilo que está dentro desse programa, que é todo esse conhecimento que nós adquirimos. O conhecimento que nós adquirimos e o conhecimento que estamos adquirindo. Apenas em um nível o conhecimento se faz necessário. É o conhecimento prático, objetivo, técnico, funcional nesse mundo de sonho. Você precisa saber o endereço de sua casa, você precisa saber como lidar com algo técnico e funcional na sua profissão. Isso naturalmente requer um tipo de conhecimento, uma especialização. Nesse nível, o conhecimento se faz necessário. Mas essa questão da vivência da realidade requer um experimentar direto daquilo que está fora da mente, fora do conhecido, fora do eu. Então, não se trata dessa continuidade de adquirir mais, e sim de se esvaziar de todo esse conteúdo psicológico. Então, a arte aqui consiste em aprender a desaprender, escutar essas falas,
tem um certo valor no sentido de que estão lhe dizendo: deixe de ouvir e viva. Vivencie a realidade agora aqui. Experimente isso que você está ouvindo. Então, esse é o nosso assunto aqui dentro do canal. Essa arte de ser requer esse aprender sobre si mesmo. E não dessa continuidade, desse movimento infindável de estudos e leituras, sem a vivência direta disso. Estamos lhe propondo viver isso. E a possibilidade da vivência direta disso é uma aproximação em satsang de um trabalho real sobre si mesmo, onde estamos trabalhando diretamente essa vivência desta realidade, daquilo que somos, abrindo mão, prescindindo completamente de teorias, de crenças, de conceitos, para uma vida direta com aquilo que é, para um contato vivencial com a realidade daquilo que apresentamos ser, com o qual nos confundimos. Essa aproximação, essa real aproximação de si mesmo, requer um trabalho direto, requer uma constatação da verdade sobre quem somos, aqui e agora. O ponto é que nós podemos passar uma vida inteira dedicada aos estudos, debruçados sobre os livros, ou ouvindo palestras, participando de conferências, de eventos. Podemos passar uma vida inteira nos ocupando com a teoria disso tudo, sem uma vivência direta disso. A vivência requer uma aproximação de rendição e entrega desse eu. Parte desta rendição e dessa entrega é esse esvaziamento de todo esse conteúdo. O conhecimento da verdade sobre quem você é reside na compreensão de si mesmo, agora, aqui. Então, aquilo que se faz necessário é uma aproximação da verdade sobre quem você é. Então, o autoconhecimento é esse olhar para aquilo que se processa aqui e agora, para todo esse movimento desse pensar, sentir, agir, ser na relação com o outro, com o mundo, na relação com a vida, um contato direto com a realidade daquilo que está presente agora aqui. Tendo essa relação com o mundo à sua volta como uma relação muito clara, onde você pode olhar para si mesmo, onde você pode ver a si próprio, onde você pode perceber esse movimento interno, que é o movimento do eu, do ego, a inveja presente, o ciúme presente, a angústia, a dor, esse vazio existencial, o que quer que esteja surgindo dentro, com esses aspectos negativos ou infelizes, ou com aspectos aparentemente positivos, felizes e realizadores, como o desejo de possuir, como a ambição, como esse sentido de controle, posse, essa relação que temos com o mundo à nossa volta. Aqui estamos lhe mostrando que precisamos investigar a nós mesmos, aprender a observar todo esse movimento interno do eu, sem colocar a ilusão de uma identidade presente. Então podemos descartar essa ilusão, esse sentido de ego-identidade, pela autoobservação, esta entrega da ilusão, essa entrega deste falso centro, deste falso eu. Isso requer um trabalho sobre nós mesmos, de forma direta, vivencial. Então, eu tenho dito da importância de estudarmos a nós próprios
em estarmos num contato direto com o estudo de nós mesmos, esta observação deste eu, deste sentido de ego-identidade presente dentro da experiência do viver, tomar ciência disso, olhar para isso, aprender essa arte de olhar para si mesmo, sem se autocondenar, sem se julgar, olhar sem o sentido de um observador, de um experimentador, de alguém presente para fazer algo com isso. Descobrir como olhar para isso. Então ocorre esse esvaziamento, o esvaziamento desse interno conteúdo psicológico que está sustentando essa identidade que é o eu, o ego. Então esse é o convite dentro desse canal para um trabalho direto em si mesmo, agora, aqui. Aquilo que torna possível esse trabalho é a presença da graça numa constatação direta daquilo que se passa aqui e agora. Por isso estamos propondo para você também encontros online, encontros presenciais e também retiros, onde estamos trabalhando diretamente isso de uma forma vivencial e prática para o fim dessa ilusão, que é a ilusão do eu, que é a ilusão das crenças, das teorias e de todos os conceitos que o próprio ego tem formado a respeito disso, sabe já a respeito disso, tudo isso precisa desaparecer juntamente com ele, ok? Esse é o assunto que estamos trazendo e trabalhando com vocês aqui dentro do canal. Se isso é algo interessante, deixa aí o seu like, se inscreve no canal e vamos continuar investigando, aprofundando para uma vivência direta disso em encontros online, encontros presenciais e também retiros, onde estamos trabalhando isso com aqueles que se aproximam, ok? Se isso é algo que faz sentido para você, fica aí o convite e a gente se vê no próximo. Valeu pelo encontro. A individualidade é um conceito, é uma ideia. Então nós temos essa crença, a crença da individualidade. E o autoconhecimento é a constatação de que a verdade do seu ser é a verdade da vida.